Jesus explicou o que aconteceu antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, a Bíblia sugere a existência de um tempo primordial, uma esfera indefinida que precedeu o registro da história humana. Pedro, capítulo 1, indica que algo existia antes da formação do universo. Gênesis, apesar de detalhar o início da Terra e da humanidade, escolheu não explorar eventos prévios à criação, mantendo um véu sobre a eternidade passada. Antes mesmo da Terra existir, a divindade estava presente. Jesus, identificado como parte dessa divindade, partilhou mistérios sobre um tempo anterior à criação do mundo. A oração relatada em João 17 é um momento singular, considerada uma das mais profundas da Bíblia. Nela, Jesus revela a grandiosidade compartilhada com o Pai antes da existência do mundo material. A Bíblia, além disso, revela a presença eterna de Deus. Ao longo dos textos sagrados, Deus é retratado como um ser atemporal, presente desde o início, antes da criação do universo. Gênesis utiliza o termo Elohim, um substantivo plural que sugere a pluralidade divina e a trindade de Deus. A oração de Jesus em João 17 oferece uma janela singular para a essência do seu ser, explorando temas fundamentais como a glória, a relação com o Pai, o propósito divino e o amor. Jesus, ao pedir para ser glorificado, não pediu por interesse próprio, mas para refletir a glória do Pai. Sua vida na terra foi uma jornada de obediência e serviço, onde cada ensinamento visava a glorificação do Pai, desde seus milagres até seus confrontos com as autoridades religiosas. Assim, antes mesmo da criação do mundo, a Bíblia nos convida a refletir sobre um tempo eterno, onde a divindade existia em sua plenitude, revelando uma conexão misteriosa e profunda entre o divino e o terreno, cujos detalhes nos são revelados por meio das Escrituras Sagradas. Então lemos: Eu glorifiquei-te na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus, com confiança divina e certeza, viu o trabalho na cruz como algo já concluído. Ele pediu ao Pai para glorificá-lo com a mesma glória do Pai. Essa oração expressa completa dependência de Deus Pai, ao contrário de independência. Enquanto muitos buscam louvor e atenção, a súplica de Jesus pela glorificação difere grandemente. Glorifica-me junto contigo. A diferença crucial reside entre dependência e independência. Além disso, ele diz: com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava ciente de sua pré-existência e natureza divina. Conforme já abordamos aqui no canal em outro vídeo, ele sabia que houve um tempo na eternidade em que Deus, o Filho, e Deus, o Pai, compartilhavam glória. Jesus não poderia orar dessa forma se não fosse Deus, igual ao Deus Pai. Em Isaías 48, Yahvé proclama que não compartilha sua glória com ninguém. Se Pai e Filho compartilham essa glória, ambos devem ser Yahvé. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus em todo o seu registro. João cuidadosamente documentou as muitas maneiras como Jesus se referia à sua própria glória. Os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase, agora o Filho do Homem é glorificado, se refere ao propósito da vinda de Jesus ao mundo: morrer e ressuscitar como expiação substitutiva. O Filho glorificaria o Pai, e o Pai glorificaria o Filho. Ambos promoveriam a glória um do outro, enfatizando a grandeza de Deus, que é o que os cristãos são chamados a fazer em seus pensamentos, palavras e ações, buscando glorificar a Deus. Jesus não apenas ora por si mesmo, ele ora por nós. Em João 17,4, ele expressa seu desejo de que aqueles que foram dados a ele estejam com ele, vejam sua glória e sejam unidos a ele, refletindo o amor que o Pai tinha por ele antes da criação do mundo. Independentemente de quem éramos ou nos tornamos em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador que se entregou por nós, orou por nós e nos mostrou um modelo de vida de oração. No livro do Apocalipse, João registra uma visão de um Jesus poderoso e glorioso. Ao se voltar para ouvir a voz que falava com ele, João viu 7 candelabros de ouro, e no meio deles, alguém semelhante a um filho de homem, o honrado Jesus Cristo. A voz poderosa, identificada como a do Alfa e Ômega, o primeiro e o último, confirma que Jesus é Deus. A descrição detalhada de sua aparência gloriosa destaca a imensa grandeza de Jesus, revelando características angelicais que enfatizam sua grandeza e majestade. Essa visão retrata Jesus vestido com uma túnica e uma faixa de ouro, comparado ao sumo sacerdote descrito na Bíblia. Essa representação sugere que Jesus é tanto rei quanto sacerdote.
A descrição da aparência de Jesus com cabelos brancos como lã e olhos como chama de fogo, seus pés como bronze reluzente e sua voz como o som de muitas águas revelam sua divindade. Esses traços, mesmo que semelhantes aos atributos de anjos, exaltam a grandeza única e superior de Jesus. Seus olhos flamejantes podem representar paixão ou a natureza sobrenatural de um ser divino. Este vislumbre da glória de Jesus, conforme descrito por João, ressalta a singularidade do Filho de Deus, excedendo até mesmo a majestade de anjos ou qualquer outro ser celestial. Também no livro do Apocalipse, João descreve uma visão extraordinária de Jesus em um reino celestial. Ao ver essa manifestação, João, mesmo sendo um apóstolo que conviveu com Jesus na terra, ficou sem reação. A experiência de 3 anos com Jesus não o preparou para esse momento sublime em que ele testemunhou a grandiosidade celestial do Senhor. Nesse instante, João percebeu a magnitude do poder divino de Jesus, o qual ele havia abdicado ao viver na terra, esvaziando-se e se tornando semelhante aos homens. Essa compreensão levou João a entender o extraordinário ato de Jesus em ocultar sua glória e autoridade enquanto estava entre os humanos. Apocalipse 1, verso 8, enfatiza a identidade de Jesus como o Alfa e o Ômega, expressando que ele é aquele que existiu no passado, presente e futuro, o Todo-Poderoso. Ele viveu, morreu e ressuscitou. Jesus é o único que possui as chaves do inferno e da morte, um poder que não pode ser equiparado ao do diabo ou qualquer outro ser, pois apenas ele detém tal autoridade original. Vale a pena ressaltar que o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, transmitida por ele mesmo. Deus deu essa revelação para ser compartilhada com seus servos, não para ser mantida em segredo. É uma revelação autêntica e não oculta, mostrando a importância de Jesus na história da humanidade. A Bíblia também traz à tona a intrigante narrativa dos filhos de Deus e dos Nefilins, mencionada em Gênesis 6 e no livro de Jó. Jó, um homem justo e íntegro, que enfrentou grandes perdas e sofrimentos, e questionou a Deus. Deus então responde a Jó, questionando-o também sobre sua presença durante a criação do mundo e fazendo referência aos filhos de Deus, celebrando o ato da criação. Este trecho visa destacar a grandeza de Deus e ressaltar que há conhecimento e eventos cósmicos transcendentes, além da compreensão humana. A história dos filhos de Deus e sua interação com os filhos dos homens antes do dilúvio revela um período de significativa influência divina sobre a Terra, gerando uma sociedade que rapidamente crescia e prosperava, mas que também enfrentava questões éticas complexas. O trecho em questão, encontrado no livro de Gênesis, descreve um período em que os seres humanos começaram a multiplicar-se na Terra, e os filhos de Deus notaram a beleza das filhas dos homens e desejaram casar-se com elas. Isso despertou uma resposta do Senhor, indicando que seu espírito não permaneceria para sempre no homem, limitando os dias humanos a 120 anos. A passagem menciona a presença dos Nefilins na terra, que surgiram do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e eram conhecidos por sua força e renome. A identidade dos filhos de Deus tem sido interpretada de várias maneiras ao longo do tempo. Uma das perspectivas, presente tanto no judaísmo pré-cristão quanto na igreja primitiva, sugere que os filhos de Deus eram seres espirituais ou anjos que se uniram a mulheres humanas, dando origem aos Nefilins, gigantes notáveis na antiguidade. Existem 3 principais perspectivas sobre a identidade desses filhos de Deus. A primeira alega que eram anjos caídos, a segunda, que eram governantes humanos poderosos, e a terceira sugere que eram descendentes piedosos de Sete, que se relacionaram com os descendentes ímpios de Caim. A crença predominante é que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais que geraram descendência com mulheres humanas, resultando nos Nefilins. Essa visão se baseia no uso da expressão filhos de Deus em textos antigos como Jó, onde se refere a seres angelicais, incluindo Satanás. Além disso, a distinção feita em Gênesis 6 entre os filhos de Deus e os homens implica que esses seres eram não humanos e se casaram com mulheres humanas, gerando descendência conhecida como Nefilins, sem, no entanto, explicar claramente como esses seres poderosos surgiram. Assim, a interpretação predominante sugere que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais ou anjos que se relacionaram com mulheres humanas, gerando uma linhagem notável de seres poderosos e renomados na antiguidade, conhecidos como Nefilins. O trecho de Judas parece apoiar a interpretação tradicional de Gênesis 6, sugerindo que os filhos de Deus se uniram a mulheres humanas,
resultando nos nefilins. Embora isso possa soar estranho à perspectiva moderna, a Bíblia está repleta de eventos extraordinários e verdades transcendentais que ultrapassam nossa compreensão limitada. No contexto específico, filhos de Deus são vistos como demônios ou anjos em rebelião contra Deus, enquanto as filhas dos homens são consideradas mulheres humanas. O livro de Judas também nos traz a alusão de que os anjos que abandonaram seu estado de autoridade e habitação. Isso se assemelha aos anjos que deixaram o céu e desceram à terra, conforme mencionado em Gênesis 6, verso 1. Esses anjos rebeldes foram mencionados por Pedro como espíritos em prisão, sendo aprisionados por Jesus após sua vitória na cruz. Os anjos caídos representam uma minoria na esfera angelical, uma vez que a grande maioria permaneceu fiel. No entanto, aqueles que se rebelaram deixaram sua posição celestial, indo contra o propósito para o qual foram criados por Deus. Da mesma forma que os seres humanos foram designados para viver na terra e glorificar a Deus, os anjos deviam estar no céu, louvando e realizando a vontade divina. O livre-arbítrio permitiu que esses anjos escolhessem rejeitar esse propósito, resultando em sua queda. O líder desses anjos rebeldes é conhecido como Satanás, anteriormente um anjo de luz que se opôs a Deus. A consequência dessa rebelião foi o inferno, reservado para Satanás e seus seguidores como castigo final. Embora o inferno tenha sido preparado originalmente para esses anjos caídos, também é mencionado como o destino final de Satanás e daqueles que o seguem na grande rebelião. Essa narrativa desafia a ideia de que os anjos são seres imunes à queda, demonstrando que mesmo seres angelicais tiveram a opção de escolher o mal. A história bíblica prova a existência e a queda desses anjos, uma realidade difícil de compreender, mas que faz parte das Escrituras. Esses anjos rebeldes, incluindo Satanás, foram expulsos do céu após a tentativa fracassada de desafiar Deus. No contexto espiritual, alguns anjos caídos residem no inferno, enquanto outros permanecem na terra, trilhando caminhos distintos. Segundo a passagem de Gênesis 6, esses anjos caídos se uniram a seres humanos, gerando descendentes gigantes. Satanás, longe de ser apenas uma figura com chifres e tridente, é um ser antigo de poder espiritual genuíno, utilizado para fins egoístas e malignos. Sua hostilidade em relação aos cristãos é notória, buscando aniquilá-los. Existem 3 verdades essenciais a considerar neste contexto espiritual. Primeiramente, é um erro grave equiparar Deus e o diabo, pois isso concede a Satanás mais crédito do que ele merece. A diferença de poder entre Deus e Satanás é abismal, sendo Deus um Criador infinito, em contraste com a limitação de Satanás, que por mais astuto e poderoso que seja, jamais poderá igualar-se ao poder de Deus. No entanto, subestimar o poder de Satanás é igualmente perigoso. Embora não seja mais forte que Deus, é superior a nós, seres humanos. Por milênios, Satanás tem arquitetado planos malévolos e é um mestre da manipulação, possuindo um poder incomparável para enganar e influenciar. Contudo, é vital não temê-lo, pois nem mesmo conhecemos seu verdadeiro nome, o que sugere que ele não é uma ameaça considerável o suficiente para Deus. Finalmente, desde os primeiros capítulos de Gênesis, Deus previu a derrota de Satanás, uma promessa cumprida através do sacrifício de Jesus, que esmagou a cabeça da serpente. A guerra espiritual é uma realidade que frequentemente é negligenciada pela sociedade moderna. Embora discutamos essas realidades, muitos de nós não as vivenciamos de fato. Essa falta de percepção pode expor as pessoas a ataques espirituais, e ignorar essa batalha é uma maneira rápida de perder essa guerra. O poder de Jesus transcende palavras escritas e é muito mais do que esperança para a vida após a morte. As batalhas espirituais ocorrem diariamente, envolvendo todos nós. Para sermos guerreiros espirituais eficazes, é crucial nos voltarmos para a oração, sintonizarmos nossos corações à presença real de Deus e cultivarmos discernimento enquanto realizamos a vontade divina. Embora nosso adversário, Satanás, seja formidável, nosso Deus é supremo. Há uma batalha espiritual em curso que impacta a todos no planeta, sendo um conflito entre 2 reinos, um liderado por Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, e outro liderado por Satanás, o Príncipe das Trevas. Nosso mundo é cercado por uma realidade espiritual, mais populosa, poderosa e astuta do que a dimensão visível habitada pelos seres humanos. Espíritos, bons e maus, transitam entre nós, movendo-se rapidamente e silenciosamente. Esses seres vivem nos espaços aéreos ao nosso redor, alguns zelando pelo nosso bem-estar,
enquanto outros estão à espreita. Há dois reinos, o de Deus e o do adversário, que contrastam entre si em luz e trevas, bênçãos e maldições, vida e morte. Esses reinos antagônicos não podem coexistir. Estão em desacordo desde o início. Após serem expulsos do terceiro céu, Satanás e seus seguidores formaram um reino rebelde, que persiste até hoje e só será destruído pelo poder final de Deus. Paulo nos alertou sobre a importância de manter nosso foco na verdade, para resistir às estratégias do diabo, destacando que nosso verdadeiro oponente não é humano, mas espiritual. Antes mesmo da criação do mundo, houve um evento significativo, e muitas pessoas se perguntam o que ocorreu nesse período. Dentro desse contexto, houve algo que envolveu você antes da própria fundação da Terra. Deus escolheu você para um propósito específico, antes mesmo de toda a estrutura do mundo ter sido estabelecida. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo aborda conceitos fundamentais que transcendem as questões locais de uma igreja específica. Enquanto a carta aos Romanos se concentra mais no relacionamento individual entre Deus e os cristãos, Efésios amplia a discussão, abordando o trabalho divino na comunidade de crentes, a igreja. Vale ressaltar que Paulo escreveu essa carta enquanto estava na prisão, o que pode acrescentar uma profundidade emocional e espiritual ao seu conteúdo. Paulo faz referência à escolha de Deus dos crentes. Isso implica em uma seleção especial, uma escolha intencional e detalhada. A ênfase nessa escolha é importante, pois transcende nossa própria capacidade e merecimento. Essa escolha está baseada no prazer da vontade divina, não em critérios humanos. Ao nos escolher, Deus nos adota como filhos através de Jesus Cristo, criando uma conexão íntima e segura com Ele. A alusão à santidade e à irrepreensibilidade é significativa. Deus não apenas nos seleciona para a salvação, mas também para vivermos vidas santas, separadas para seu propósito. Somos predestinados para a adoção como filhos, e essa adoção é completa. Quando Deus nos adota, é como se começássemos uma nova vida, desligando-nos completamente daquilo que éramos anteriormente, como se todos os nossos antigos compromissos e dívidas fossem apagados. Essas bênçãos espirituais e essa escolha por Deus são fundamentais para compreendermos que nossa conexão com Ele não se baseia em nossos méritos, mas no amor e na graça que Ele livremente nos concede por meio de Jesus Cristo. Essa visão ampliada do propósito divino, antes mesmo da fundação do mundo, nos proporciona um entendimento mais profundo sobre a intenção amorosa de Deus para conosco, como indivíduos e como igreja. É fascinante observar como o aspecto relacional é central nas Escrituras. Paulo, ao descrever o status de aceitação de cada crente pela graça de Deus, ressalta que essa aceitação é comparável àquela que o Pai concedeu a Jesus. Tudo o que Jesus era, falava e realizava era plenamente aceito aos olhos do Pai, e nesse mesmo ponto somos aceitos no amado. Ao considerar o universo como um grande projeto de construção, não é surpreendente que Deus já estivesse planejando o seu reino antes mesmo de criar tudo. Ele não agiu com um mero capricho ou esperança de algo bom. Cada detalhe foi intencionalmente estabelecido com um propósito específico em mente. Um exemplo disso pode ser encontrado em Mateus 25, onde Jesus fala sobre a separação entre as ovelhas e os bodes, simbolizando aqueles que são honrados e aqueles que são rejeitados. Jesus aponta para o reino preparado para aqueles favorecidos por Deus, desde a fundação do mundo. Isso revela o plano predefinido de Deus para abençoar os crentes, em comunhão com Cristo, muitos antes do Gênesis existir. O amor é um componente essencial nesse projeto divino. Deus não criou o reino por falta de algo ou por necessidade, pois já possuía tudo em sua plenitude antes da criação. No entanto, Ele o criou para seu Filho e para o seu povo, com a intenção de abençoá-los. O propósito supremo da salvação é glorificar a Deus, mas não podemos deixar de perceber que isso também resulta na nossa glorificação quando depositamos nossa fé em Jesus Cristo. A existência de Deus transcende as leis físicas do universo, como expresso no Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses dado à luz à terra e ao mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tentamos compreender essa existência pré-criação, mas é importante ressaltar que Deus é atemporal. Ele criou o tempo e tem a capacidade de interagir no tempo e no espaço, além de observar passado, presente e futuro simultaneamente. Esse aspecto singular de Deus permite sua interação com a criação e sua intervenção nos assuntos humanos em qualquer momento.
Enquanto buscamos compreender o que Deus estava fazendo na eternidade passada antes da criação, as Escrituras oferecem detalhes que nos ajudam a vislumbrar sua natureza e seus planos para o mundo criado. Esse estudo pode proporcionar uma percepção profunda e esclarecedora sobre a natureza de Deus, além do tempo e do espaço, revelando como ele planejou e executou o surgimento do cosmos. É uma jornada que pode enriquecer e iluminar aqueles que buscam um conhecimento mais íntimo de Deus. Logo, entendemos que Jesus sempre existiu, mesmo antes do Gênesis. Ele sempre existiu, e desde o princípio pensou em nós. Refletir sobre o mistério do tempo antes da criação do mundo nos convida a mergulhar na profundidade da existência divina. As Escrituras nos revelam um panorama vasto e misterioso, uma narrativa que se desdobra entre a divindade e a humanidade, conectando o eterno com o terreno. Desde a oração de Jesus, que ecoa a glória compartilhada com o Pai, até a visão majestosa de Jesus em Apocalipse, somos chamados a contemplar a grandiosidade de Deus. O embate entre reinos, o plano divino e a luta espiritual nos desafiam a entender a complexidade e a magnitude da existência. Aprofundar-se nesses ensinamentos não apenas nos traz entendimento, mas também revela a grandeza de um Deus atemporal, cujo amor e propósito transcende todas as eras. A jornada pela compreensão do divino antes da criação do mundo é uma exploração contínua que nos aproxima da essência de Deus e sua eternidade, e que possamos continuar essa jornada, explorando os mistérios das Escrituras e nos maravilhando com a grandiosidade da obra divina. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e não esqueça de se inscrever para viajar pelas tantas histórias que traremos por aqui.